propósito eterno de Deus, a consumar aquilo que Deus determinou pelo seu próprio conselho, né? Desde antes da fundação do mundo. Então, eu queria tomar um texto para nós iniciarmos, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vamos ler do verso 25 até o verso 32, ele diz assim: Vós maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Amado Pai, nós só podemos abrir essa Tua palavra porque o Senhor a tem aberto para nós, Senhor. Senão nós, como diz Isaías, nós tomaríamos esse livro para ler e dizíamos: eu não posso ler, Senhor, porque ele estaria fechado para nós. Mas que seria apenas letra, Senhor. Para o ímpio, essa Tua palavra é letra, Senhor. Mas para nós ela é espírito e é vida, Senhor. Senhor, que esse tempo não seja um tempo perdido para Ti, Senhor. Que não seja mais um estudo bíblico. Que não seja algo que nos chame a atenção para nos trazer algo novo, algo que não sabíamos, mas sim algo que realmente possa transformar a nossa mente, possa fazer-nos andar na Tua vontade, Senhor. Realmente ela vem transformar-nos, ela vem mudar as nossas posições e passos na fé e na Tua palavra, Senhor. Senhor, que esse tempo seja um tempo de ganho para Ti, Senhor. Nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, para a Tua glória, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, aqui, nesses textos que nós lemos, nos fala acerca daquele princípio lá da criação do homem e da mulher. Quando o homem foi criado, a mulher, e que ela foi tirada do homem, ali Adão era um homem completo. Somente dois homens foram homens completos, né? Adão e Cristo. Mas o Senhor, ele tirou aquela mulher de Adão, e isso também em Romanos capítulo 5 nos fala que Adão era uma figura daquilo que havia de vir. Como a palavra aqui nos fala acerca de deixará o homem ao seu pai e sua mãe, se unirá ao seu marido, e serão os dois uma só carne. Então a gente vê que a obra do Senhor é sempre unidade, sempre comunhão, né? Mesmo que sejam dois, mas a finalidade é que os dois sejam um. Então isso nos mostra realmente um princípio eterno de Deus, né? A unidade das três pessoas da divindade, né? Eles são um, né? Eles são um. São três pessoas distintas, mas eles são um, né? E esse princípio eterno, realmente, a igreja ela foi chamada para viver também essa unidade. Então ela tem uma parte aqui que nós vamos ver, tocar um pouco sobre isso. Então, voltando no começo lá de Efésios, nós vamos ver que a palavra nos traz que Deus, ele era um mistério, né? Era um mistério da vontade de Deus,
Isso nos fala no verso 9, capítulo 1, verso 9, ele diz assim: fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. É o propósito de Deus que ele propôs em Cristo. E um pouquinho antes fala que é segundo a sua vontade, né? Então, esse era um mistério que estava... Só as 3 pessoas da divindade é que conheciam esse mistério, porque esse mistério, ele foi arquitetado, né, antes que o mundo fosse criado. Naquele conselho eterno daquelas 3 pessoas pela qual eles tiveram em fazer essa criação, em que o Senhor Jesus, eu já toquei um pouquinho esse assunto com os irmãos aqui, que o Senhor Jesus tivesse uma imagem, né, para que a criação pudesse conhecer a Deus, conhecer a glória de Deus e ser adorado através de uma das 3 pessoas, que é a pessoa de Cristo. Então ele tem uma imagem, Jesus tem uma imagem, né, aonde que realmente os seres o veem e o adoram. E nele, na pessoa dele, o Pai é revelado, né, através do Espírito Santo. Não vamos entrar nesse assunto só... Mas naquele conselho eterno, ele vai nos falar aqui, no verso 3, assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então, irmãos, nós temos que ver, tem 2 expressões aqui que são totalmente erradas, usadas de forma errada, que é a palavra eleição e predestinação. A gente joga isso como se fosse para salvação, né? Mas essas 2 coisas não têm a ver com salvação, ela tem a ver com o propósito eterno de Deus. Então você vai ver aqui que essas coisas foram feitas antes da fundação do mundo, né? Então, quando Deus teve esse propósito eterno, Ele teve esse propósito de criar o homem e de, criando o homem, de abençoá-lo com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tudo que Deus desejou transmitir ao homem da sua glória, Ele o fez, né, através da pessoa de Cristo. Por isso que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Claro que tem algumas coisas que nunca vai acontecer conosco, por exemplo. Nós nunca vamos ser Deus. Quando ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele está falando da questão tanto pessoal, tanto da imagem física, como a imagem moral. Então, tudo que o Senhor pode transmitir da sua natureza divina, Ele nos deu, né? Pedro fala sobre isso. Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, né, para que nós sejamos coparticipantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo. Então, tudo que Deus pode transmitir a nós, da sua natureza divina, do seu ser, da sua glória, o Senhor o fez e nos abençoou pela pessoa de Cristo. Então, Adão, quando ele foi criado já com esse propósito que Deus propôs em Cristo, de abençoar com toda sorte de bênçãos. O segundo aspecto que nós vamos ver aqui, como também nos elegeu nele, tá vendo? Quando que foi? Antes da fundação do mundo, né? Amém. Não? Agora veja que aqui a nossa eleição é nele, a nossa escolha é nele, né? Na pessoa de Cristo. Por isso que João diz que sem ele, né, nada do que foi feito se fez. Nós não temos nada fora da pessoa de Cristo. Por isso é que quando Paulo trata sobre esse aspecto no capítulo 9 de Romanos, ele vai ensinar que a ideia dos judeus daquela eleição está errada, né? Porque eles acham que eles são eleitos e os outros são qualquer povo, né? E Paulo vai ensinar sobre isso, né? Que aquela eleição ela é terrena,
aquele povo escolhido por Deus, que foi Israel, era uma eleição terrena. Mas se eles não crescem em Cristo, aquela eleição não teria valor nenhum. Por isso que ele fala que não são os filhos de Abraão que são contados como descendência, mas os da promessa. E aí ele faz também uma comparação de Jacó e Esaú, né? Então, isso para mostrar o quê? Para que o propósito, mostrando o segundo, Jacó. Por que Jacó? Porque para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme. Porque o segundo é sempre o que revela o segundo homem, que é Cristo, a pessoa de Cristo. Lembra também quando ele foi abençoar os filhos? José, ele trocou as mãos, né? Por quê? Porque essa bênção sempre está no segundo. A nossa eleição, ela está em Cristo. Se tirou Cristo, acabou com a eleição. Você não existe nenhum lugar na palavra em que você pode dizer assim, será que eu sou um eleito ou eu não sou um eleito? Não existe isso nas Escrituras. Sabe aonde você foi eleito? Antes da fundação do mundo. Aonde? Em Cristo. Se você recebeu a Cristo, você também recebeu. Mas a eleição tem um propósito. A escolha de Deus tem um propósito. Qual o propósito? Ele vai dizer aqui, ó, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Né? Esse é o propósito, sermos santos e irrepreensíveis. Né? Aí diz assim, e continua, e em amor nos predestinou, ou Deus nos escolheu para nós sermos santos e irrepreensíveis. Aqui está mostrando qual é o propósito, né, de um homem, né, ser colocado ali para ter essa imagem do Senhor, essa semelhança do Senhor. E também ele criou um destino para quê? Para que nós fôssemos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Então, filhos segundo a medida de Cristo. Está vendo? Por isso que esse filho homem é todo o propósito de Deus para nos levar, porque é a predestinação. Né? Então, a nossa eleição em Cristo te dá todas as bênçãos espirituais. Né? E a sua predestinação te dá tudo que Deus projetou, né, na pessoa de Cristo, nós, a igreja. Por isso que nós vamos ver no capítulo 4, ele vai falar assim, que todo o trabalho do Espírito Santo é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, né? A estatura de varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Então, essa é a palavra predestinação. Então, esse destino, irmãos, ele vai acontecer, ele está determinado por Deus, ele vai acontecer. A igreja, de uma forma ou de outra, ela vai chegar lá em Apocalipse e vai ser como um cristal puro. Então é o que nós lemos lá no capítulo 5, que ele diz assim, que o Senhor Jesus... Mas daí o que aconteceu, antes de nós falarmos sobre isso, e daí também aqui vai falar que tudo que Deus criou tem um propósito de que Cristo encabece todas as coisas. Eu só estou passando por cima, irmãos, né, para que a gente entre num assunto que nós precisamos entrar. Senão a gente toma muito tempo, às vezes, com isso. Mas os irmãos vão captando aí. Guardando no coração, que nem fazia Maria, né? Vão captando. Então, esse propósito era um mistério que estava guardado no coração de Deus, mas que Deus agora, ele veio trazer, nos revelar qual era esse mistério. Só que, irmãos, o que aconteceu? Esse era o primeiro propósito dele, era o plano principal de Deus. Mas o homem, o que aconteceu? O caminho dele era para a árvore da vida, e nós sabemos disso, estava ali, né? O Senhor destinando o homem, porque todas essas bênçãos espirituais, essa predestinação, o cumprimento dela, tudo estava na árvore da vida. Mas nós sabemos que o homem pecou, né? O homem pecou. Então, todo esse plano de Deus teve que parar durante um tempo. Vocês se lembram que ele guardou o caminho da árvore da vida para que o homem não tomasse dela como no pecado?
Então aquele caminho foi guardado, porque o homem não podia, na situação que ele estava, tomar aquele caminho, porque esse era o caminho do homem. Mas na situação de pecado, o Senhor precisava agora voltar e fazer uma obra na vida do homem primeiro, para que daí ele pudesse voltar, né, como diz Tiago, aquelas primícias da sua criação, né? Como se a gente voltasse lá no princípio da criação de Deus. Então, irmãos, aqui no capítulo 1, voltando em Efésios, aqui no capítulo 1, você vai ver que ele vai tratar aqui duas coisas, uma coisa muito importante, e que nós lemos também em Efésios 5, que diz assim, que Jesus amou a sua igreja, né, e se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado pela lavagem da água pela palavra, para apresentar a ela uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então veja bem, como que Deus pegou a situação do homem, toda a humanidade perdida. Mas a gente fala assim, então o propósito de Deus, Deus vai desistir do seu propósito eterno, que Ele propôs em Cristo? Não. Então o que o Senhor Jesus tinha que fazer primeiro? Primeiro, Ele tinha que vir a esse mundo, né, e realmente nos comprar para Deus. Ele tinha que resgatar aquilo que era dele, mas que ele teve que pagar um alto preço, né, para resgatar esse homem. Então o assunto não era mais a árvore da vida, né? O assunto era um cordeiro agora, né? A partir de então, era um cordeiro. E você vê que daí Deus pegou um cordeiro, fez aquelas vestes para Adão, para a mulher, depois Abel ofereceu o melhor sacrifício, um cordeiro, né? Então até que esse cordeiro viesse, e é o que ele fala aqui no verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Então, o Senhor nos remiu. Né? Aquele remidor que veio realmente pagar o preço, né, pelas nossas vidas. Bem, então, veja bem, a salvação foi realizada, tudo foi consumado da parte de Deus, né? Como fala em Romanos 5, que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem veio a salvação, né? Veio a salvação. Então, essa obra a partir da pessoa de Cristo estava consumada. Uma vez que estava consumada, nada podia acontecer, nada podia ser realizado sem antes o Espírito Santo ser derramado, né? Por quê? Porque a partir da obra do sacrifício de Cristo, toda a obra para levar a igreja àquela posição de uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, seria uma obra do Espírito Santo. Tanto é que os irmãos se lembram, lá em Apocalipse, lembra quem é que vai estar junto com a noiva dizendo vem? Né? Lá diz, o Espírito e a noiva dizem vem. Então, Jesus falou sobre isso, que ele tinha que ir para que ele enviasse o Espírito Santo, né? Aquela promessa que Deus tinha feito, né? Para que ele estivesse conosco, que estivesse em nós, né? E começasse realmente daí para frente continuar a obra. E esse Espírito realmente, irmão, estava lá no princípio. Era ele que traria a vida. Lembra que Jesus fala? O Espírito é o que vivifica. Então o Espírito deu fôlego de vida para o homem, e o Espírito era para trazer a vida através da árvore da vida. Mas aí nós vemos que o que aconteceu com o Espírito, como ele estava no princípio lá, né? Que a Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo, ele estava ali chocando, né, aquela situação, porque havia trevas já.
Então o Espírito também ficou todos aqueles 4.000 anos do Velho Testamento todinho, irmão, pairando. Você vai ver sempre a expressão que o Espírito de Deus estava sobre mim, sobre nós. Ele não fazia habitação no homem. O primeiro homem que ele fez habitação foi a pessoa de Cristo. Foi o primeiro homem que o Senhor Jesus fez habitação. Mas a promessa dele é que ele iria ir e seria derramado esse Espírito sobre toda a carne. Então, qual é o primeiro passo da obra do Espírito, irmãos, na nossa vida? Qual é o primeiro passo? Você está no pecado, está vivendo separado de Deus, está fora da vida de Deus, mas a obra do Senhor Jesus já foi consumada, certo? Então, o Espírito, ele começa a trabalhar na nossa vida pelo Evangelho, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, O Espírito vem, o Espírito está pairando sobre a face, havia trevas, e o Espírito está pairando. Então, nada, irmãos, nós precisamos entender isso muito claramente, nada no reino de Deus, nada que nós tocamos algo espiritual possa ser feito sem o Espírito de Deus. Tudo que é espiritual, tudo que traz vida real, aquela vida zoe, que fala assim, vida eterna, é só o Espírito que pode realmente nos dar essa vida. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 3, que esse é o ministério do Espírito. E ele é inextinguível, inexcedível. É um ministério realmente que não é da letra, é do Espírito, que a letra mata, o Espírito vivifica. É o ministério do Espírito. Trabalhar do Espírito aqui, convencendo, trazendo, testificando as coisas de Deus. Então, a primeira coisa que tem que acontecer conosco é que o Espírito tem que vir fazer uma obra real em nós. Entende? Nada começa na nossa vida sem uma obra real do Espírito Santo. Sem aquilo que Jesus disse lá em João 3. Ele disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então você nunca vai ser espiritual se você não nascer do Espírito. Por isso que tudo o que vem do Espírito é espiritual. E como que você pode ter uma vida espiritual daí para frente sem o Espírito? É impossível, é uma vida carnal, só transfigurada de espiritual, mas é totalmente carnal. Então, a primeira coisa que tem que acontecer conosco, como nos fala Efésios aqui, a partir do momento que ele traz essa visão do propósito eterno de Deus, ou falando sobre isso nós vamos logo em seguida ler também, que é o segundo passo que nós necessitamos, que o Espírito vem trabalhar em nós, mas o primeiro deles, irmão, é o novo nascimento. Se nós não nascermos de novo, se nós não nascermos da água, do Espírito, nós não podemos ver o reino, você não pode entrar no reino, nada vai ser espiritual para você, não tem como, não há nada. Tudo começa realmente por uma obra real do Espírito em você. É quando Paulo fala em 2 Coríntios, fazendo uma comparação com aquele primeiro dia, havia trevas. O que Deus disse no primeiro dia? Haja luz e houve luz. E aí Paulo fala em 2 Coríntios 4,6 assim, aquele que disse das trevas resplandecesse a luz, ele mesmo é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele mesmo é quem brilhou em nossos corações. Haja luz e houve luz. Ele iluminou as nossas trevas. Então o Senhor passou a viver dentro de nós. Esse é o primeiro dia da tua vida cristã. O primeiro dia da vida cristã foi quando Cristo passou a viver dentro de você, pelo Espírito Santo. E quem fez essa obra é o Espírito é que trouxe vida. Então, irmãos,
aqui, Efésios capítulo 1, ele vai dizer que a partir do momento, né, que você creu, que você ouviu a palavra da verdade, porque ninguém pode crer se não for pregado. Lembra que Paulo fala isso lá em Romanos 10, né? Ele fala assim: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Né? Mas ele fala: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou como ele fala em 1 Coríntios, assim, que aprove a Deus salvar os crentes, ou os que creem, pela loucura da pregação. Então é a palavra do seu poder, do Evangelho, né? E essa palavra também, a fé vem pelo ouvir, da pregação da palavra, e aí sim, a pessoa que crê, recebe, o Espírito vem e faz a obra através dessa palavra. Então vamos ler aqui no verso 13, que ele diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tá vendo? Aquele Espírito prometido, aquele Espírito que Deus prometeu lá para Abraão, né? Então esse Espírito que Deus falou no Velho Testamento, através do profeta Joel. Lembra quando aconteceu o Pentecostes, Pedro pregou sobre isso e falou: não, eles não estão bêbados. O que ele está falando aí é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então o que estava acontecendo ali era uma promessa de Deus, mas isso jamais eles imaginavam isso, né? Porque, irmãos, no Velho Testamento, mesmo o Espírito vir sobre as pessoas, né, eram só homens especiais, escolhidos por Deus, esse, aquele, um profeta, né, tal, lembra? Era um, era outro, né? Mas ali não, ele está dizendo que todos nós, né, isso seria derramado sobre nós. Esse Espírito faria habitação em nós. Então, o mesmo Espírito que estava sobre Sansão, o mesmo Espírito que estava sobre Isaías, o mesmo Espírito que estava sobre Jeremias, né? O mesmo Espírito que nós vemos em todo o Velho Testamento, e o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, né? E que por esse Espírito ele foi entregue, quer dizer, o Espírito, você vai ver o Espírito, desde quando Jesus foi batizado, a palavra fala assim, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E depois você vai ver lá em Hebreus que Jesus se entregou pelo Espírito. Então, como o Espírito estava nele, em todas aquelas coisas, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, né? Ele falou pelo Espírito de Deus. Ele falava: não sou eu que falo, não sou eu que faço essas coisas, né? Meu Pai que está em mim, que faz essas coisas. Claro, era o Espírito de Deus, né? Então, irmãos, quando nós cremos, esse mesmo Espírito é que passa a estar em nós. É o mesmo Espírito. Não é um Espírito diferente. E isso, logo em seguida, ele vai falar que os nossos olhos do nosso entendimento têm que ser abertos para isso, né? Mas vamos voltar só um pouquinho aqui, porque há algo muito importante aqui. Porque ele diz assim, verso 14, que esse Espírito que está em nós, que é o mesmo Espírito, é o mesmo que estava em Isaías, é o mesmo que estava em Sansão, que fazia todas aquelas coisas, né? É o mesmo que está em nós, que estava em Cristo, que fazia tudo aquilo. Veja, né? Esse é o penhor da nossa herança. Tá vendo? Aquela herança, aquela promessa de Deus, quem é a garantia dessa promessa de Deus? É o Espírito. Então o Espírito, ele é o penhor da sua herança, da herança que você recebeu em Cristo.
Ele é a garantia dessa salvação. Então você tem que crer que uma vez que o Espírito está em você, que você foi selado com esse Espírito Santo da promessa, essa salvação, ela é eterna. E quem garante essa salvação é o Espírito Santo de Deus. Não é você que garante essa salvação, é o Espírito. Né? Entende? Então por isso que lá em Hebreus 11, você vai ver que mesmo que Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura, que diz respeito ao reino, né? Ele não deixou de ser filho, ele recebeu a promessa como Jacó recebeu como filho. Ele continuou. Né? Ali diz respeito à salvação, não ao reino. O reino nós sabemos que ele buscou com lágrima, um arrependimento do pai dele. Né? Que o pai dele se arrependesse daquela bênção, que tirasse a bênção de Jacó e voltasse para ele. Ele buscou com lágrimas aquilo, chorou, pediu para o pai dele: se arrependa do que você fez, volta para mim. Mas ele não encontrou lugar de arrependimento, não houve, porque ali realmente foi dado a Jacó. Mas lá em Hebreus, vocês querem ver o texto? Porque às vezes a gente fala, né? E você pode guardar isso. Hebreus capítulo 11, quando fala da questão da fé, olha só. No verso 20 ele diz assim, falando sobre as coisas de fé, né? Pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras, está vendo? Por quê? Porque ele não deixou de ser filho. Né? Então, no que diz respeito às coisas futuras, no que diz respeito à salvação, Jacó abençoou. Agora, no que diz respeito à primogenitura, né, isso ele vendeu por um prato de guisado. E esse é o direito que o primogênito tem, né, na questão da herança. Isso tem relação não com a salvação, mas tem relação com o reino. Então, voltando lá em Efésios, nunca duvide, irmãos, quando o Senhor, o Espírito passou a habitar em você, por isso que é importante o Espírito estar aqui, porque ele é o penhor da nossa herança. Mas para quê? Veja no verso 14 continuando. Para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Então está dizendo assim, que o Espírito, ele tem um compromisso com Deus, né? Para que Deus possa nos possuir totalmente, a possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, o Espírito, ele é uma garantia diante do Pai, inclusive, de fazer essa obra em nós, nos conduzir até aqui.